Oi, gente, 28 de maio de 2021. Começa agora o Boletim Ciência. Recifes de corais em risco de extinção são cultivados num berço pré-moldado desenvolvido por cientistas da Biofábrica de Corais. É uma iniciativa vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. O projeto dos berçários tem conseguido restaurar os fragmentos danificados. E após a recuperação, eles voltam para os lugares de origem. A preservação dos corais contribui para o equilíbrio da vida marinha. Sobre isso, a gente conversa com o engenheiro de pesca e coordenador técnico do projeto, Dr. Rudan Fernandes. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Neide. Em nome da Biofábrica de Corais, eu agradeço a oportunidade para a gente estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, e ajudando a levar informação sobre esses ecossistemas para a população em geral. Maravilha. Também já aproveito aqui para dar o parabéns também em nome da nossa equipe pela iniciativa, pelo projeto. E a gente começa aí a dar o pontapé nessa história pela motivação, Como é que ele surgiu? O nosso projeto ele surgiu dessa energia de duas linhas. Uma minha, que eu queria trabalhar com corais, e uma do doutor Roberto Miosso, que trabalhava com esponjas. A gente identificou que essas esponjas não estavam crescendo muito bem na técnica mundialmente preconizada para cultivá-las, e a gente desenvolveu um suporte fixo que fazia as esponjas crescerem. A gente teve taxas de crescimento muito boas. A partir disso, a gente usou a impressora 3D para fazer suportes parecidos para os corais, a partir dessa mesma perspectiva. E em 2018, a gente aprovou o nosso primeiro projeto, via Fundação Grupo Boticário, que foi dando uma escala para nossas ações, e foi possível montar a nossa equipe e avançar nessas atividades de manejo de corais. Esse berço, um berçário, como ficou conhecido, berçário de corais. Como que ele é exatamente? Como que funciona essa tecnologia? Como foi desenvolver esse dispositivo? O dispositivo ele foi desenvolvido a partir das nossas observações em campo, e a gente identificava que era razoável o animal ter um ponto fixo para ele se ancorar e poder crescer sem muito estresse, Aí um professor, amigo nosso, ele achou legal chamar o nome do dispositivo que a gente chamava de FASTEM, de berço. E quando a gente fala em cultivo de corais, existe uma fase que é realizada no mundo inteiro que é chamada de berçário, nursery. E nessa fase, é a fase após você obter o fragmento do coral. A maioria dos trabalhos no mundo todo, eles obtêm fragmentos de corais para cultivar de colônias sadias. No nosso caso, a gente pegava colônias tombadas no chão, no assoalho marinho, e a gente fixava nos nossos bercinhos, que é a nossa pecinha, como se fosse isso aqui que eu demonstrei agora, e a gente leva para as mesas de cultivo, que corresponde à fase de berçário, a fase anterior a você realizar a transplantação efetiva, que é colocar o coral no substrato natural novamente. E aí, como é que é essa tecnologia, para que alcance os resultados, almejados? Como é que ela funciona? É uma tecnologia, ele precisa ficar muito tempo aí subaquáticos e depois um tempo fora? Como é esse processo, essa metodologia? O processo ele é feito 100%, o processo de fazer o coral crescer e se manter saudável é 100% dentro da água. Os corais eles não ficam bem fora da água, eles vão morrer. Fora da água, a gente faz as etapas de manejo, que é cortar os corais, os pequenos fragmentos, de acordo com o tamanho que a gente deseja. Na fase de berçário, a gente tem identificado que durante pelo menos 3 meses, ele já está apto para poder ser transplantado, mas a gente não realizou essa transplantação em uma escala grande, somente em escala piloto. Hoje, a gente tem resultado para 2 espécies. Duas espécies em extinção. Uma é a Millepora alcicornis, que é o coral de fogo. A gente conseguiu fazer ela crescer 40% em 3 meses. E a outra é o coral cérebro, que é a Mucimília arte, que a gente conseguiu fazer 200% crescer 200% em 4 meses. É um coral que é endêmico, ele está com a população dele bem comprometida aqui no Brasil. Então, são resultados bem interessantes. E aí a gente também caminha um pouco mais para entender como é que é a vida dos corais. Eles são danificados por conta da poluição, atividade humana, e como é que eles são levados para serem recuperados, para serem restaurados. A gente, para levar eles para restaurar, no primeiro momento a gente utilizava corais quebrados por turistas ou por embarcações.
Hoje, nossa atividade com esse viés está um pouco reduzida devido ao Covid, que tem interditado as praias, então não tem tantos corais quebrando. E tem um assunto muito emergente também acontecendo, que é o branqueamento dos corais, que ano passado teve um muito forte em Porto de Galinhas, onde a gente trabalha, na verdade no litoral brasileiro todo. E isso comprometeu também que tivessem colônias com potencial de serem doadoras de fragmentos para a gente fazer o nosso trabalho. E aí, eu acho muito importante trazer essa discussão da importância dos corais para a sociedade como um todo, porque eles representam menos de 0,1% dos oceanos, mas eles têm mais de 20% da vida dos oceanos associadas a eles. São responsáveis por pescarias, atrações turísticas, proteção da costa. A gente está na década do oceano, estamos na década também da restauração dos ecossistemas como um todo. Então, esse assunto de restauração de corais, manejo de corais, ele tem que ficar cada vez mais em evidência e a sociedade precisa se alertar enquanto a isso. Eu vejo que de 2 anos para cá já mudou muito o ambiente que a gente trabalhava e a gente tem uma janela de tempo muito, muito curta para estar tentando reverter ou pelo menos promover a resiliência desses ambientes. Então, eu acho que era bem importante enfatizar isso. E aí também é importante, né, a gente trazer a informação de que como eles estão associados, por exemplo, né, a essa questão aí do turismo, a questão até da indústria de cosméticos. O que você pode comentar sobre isso? Eu acho que a gente está perto de chegar no novo paradigma quando a gente pensa em restituição de ambientes como um todo. A gente, muitas vezes, como pesquisadores, chegamos nos locais e falamos de uma forma muito unidirecional e não prestamos tanta atenção na comunidade, nos anseios dela e na demanda delas. Então, eu acho que, primeiro ponto, a gente precisa entender as comunidades que estão associadas a esses ambientes para o nosso trabalho ser atrativo para elas. Elas precisam entender que restituir os corais é importante para elas. E um segundo aspecto que eu acho que vai estar rompendo um paradigma também é, por mais pesquisadores que existam, por mais pesquisadores que possam vir a existir, nós somos poucos para conseguir dar escala às ações que precisam serem realizadas hoje para conseguir reverter esses colapsos desses ecossistemas. Então, por exemplo, em Porto de Galinhas, eu vejo que, em pouco tempo, o ideal era os turistas estarem ajudando os jangadeiros, mergulhadores, a comunidade local a estar restituindo o ecossistema, junto com a Biofábrica de Corais, por exemplo, e outros pesquisadores, como outros grupos que trabalham com a gente, como o GPA, outros laboratórios da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da própria Federal de Pernambuco e os demais parceiros que a gente tem. Maravilha. A gente já está recebendo aqui a participação da nossa audiência. Obrigada a você que está aí juntinho com a gente. A Débora quer saber, Rudan, sobre os fragmentos de coral. Revela que como eles são danificados? É pela cor? É pelo formato? Por alguma outra característica? O processo de danificação deles, a maioria das vezes é feito por alguma ação mecânica, principalmente um barco que passa perto e quebra com remo, ou uma quilha, ou alguém aprendendo a nadar que quebra. Isso na nossa micro-região. Mas os corais também podem ser danificados de outra forma, como, por exemplo, um derramamento de óleo ou um aquecimento da temperatura do oceano. Tá? A principal característica que a gente usa para saber se o coral está saudável ou não é a coloração dele. No caso do coral de fogo, ele tende a ter uma cor mais marrom amarelada. No caso da Lucimilia art, ela tende a ter uma cor meio leitosa para um tom azul, para um tom esverdeado. Então, varia de espécie para espécie e de acordo também com o incidente que está promovendo aquela lesão, aquele estresse no animal. E aí, Rudan, a gente também, né, fica preocupado com esse equilíbrio, né, ambiental. Como é que tem essa reação desses equipamentos que vão para o fundo do mar, para ali, para a área, e também como que se restabelece o trabalho, aí, o equilíbrio após até o trabalho de vocês, o trabalho de pesquisa, de restauração dos corais? Olha, no nosso caso, na nossa região que a gente trabalha, a gente tem feito um trabalho muito intenso com jangadeiros e mergulhadores, e parte dos nossos manejos são eles que executam. Aproximadamente 2 semanas atrás, por exemplo, a gente estava mapeando quantas colônias eles conseguem monitorar por hora, quantas colônias eles conseguem retirar alguma incrustação que seja maléfica para ela por hora. Então, a gente está estabelecendo métricas e manejos que podem ser utilizados para a gente estar revertendo esse quadro. Isso numa escala micro, né? Numa escala maior,
eu acho que está chegando o momento da gente pensar em políticas públicas e alguns segmentos industriais ou comerciais terem impostos associados à restauração de ambiente recifágio, principalmente quando a gente pensa no setor de petróleo e gás, no setor portuário ou no setor hoteleiro. Eu acho que é bom para todos, isso consegue ser valorado e ser demonstrado que conservar e preservar traz mais retorno do que simplesmente degradar e fazer atividades econômicas colapsarem em torno desses ambientes. A gente sabe, né, Juan, que essa tecnologia de recuperar os corais existe em outros países, mas essa técnica, o berçário, né, do berço pré-moldado, é pioneira, né, aqui do Brasil. A Universidade Federal de Pernambuco tem esse trabalho aí que é considerado um avanço. E aí eu queria saber de você, como é que isso se reflete para a nossa ciência brasileira? Eu acho que é importante, né? Querendo ou não, serve como uma espécie de estímulo que a gente não precisa somente seguir o que é feito lá fora e, de certa forma, ir margeando o que eles fizeram de certo e errado e eles tomando referência de como avançar. Eu acho que a gente pode, sim, apresentar nossas perspectivas e elas também serem melhoradas, serem aperfeiçoadas dentro de um contexto global. Eu acho que a patente foi muito interessante e ela tem feito a gente conseguir mais trabalho, sabe? E você comentou, né, aí com a gente que precisa, assim, ter mais pesquisadores, cientistas na área, pessoas trabalhando. E aí fala um pouco também da equipe de vocês, né? Quantos na equipe, qual é o perfil desses profissionais, as áreas de conhecimento? Falar da minha equipe é muito satisfatório, fico muito feliz. A nossa equipe é multidisciplinar, é uma equipe muito dedicada. A gente tem desde pessoas locais que trabalham com a gente, o Carlos Jangadeiro, que é o primeiro jangadeiro que começou a trabalhar conosco, o Júnior, que é o mais novo. A gente tem pessoas de rádio, TV e comunicação, design, engenheiro naval, engenheiro mecânico, biólogos, ecólogos, biólogos, engenheiro de pesca, como eu também. Então, uma equipe muito diversa, multidisciplinar e muito focada na solução. Então, é muito interessante a nossa proposta de solução, que muitas vezes a gente quer fazer o berço, mas a gente identifica que precisa ensinar as pessoas sobre o que é o coral primeiro, que às vezes algumas pessoas pensam que é uma pedra. E aí, quando você vê, você está trabalhando o trabalho como um todo. Hoje a gente está fazendo até métricas de rendimento de manejo. Então, eu acho muito interessante, muito enriquecedor a forma que a gente trabalha. Maravilha. A gente até tem aqui a participação da Karina também, que ela está dando os parabéns pelo projeto, né? E ela comenta aqui dessa atividade, como que é realizar a atividade ou poder ser realizada em qualquer, ou se ela pode ser realizada em qualquer época do ano. Tem épocas do ano que é mais difícil fazer essas atividades, dependendo da atividade, porque o número de atividades é muito grande. Geralmente no inverno é mais difícil trabalhar. E aí a gente também pode estar pensando em replicabilidade das nossas atividades, né? A gente trabalha para serem replicáveis, a gente quer desenvolver um manejo, um modelo econômico para a restituição recifal. Estamos trabalhando em Porto nesse momento e a gente espera trabalhar em outras regiões, como Abrolhos, Maragogi, via realização de parcerias, como, por exemplo, a WWF, que tem fomentado isso. E aí também é interessante você trazer, né, esse apoio, né, como é que o projeto ele sobrevive, continua aí produzindo, realizando as recuperações? Os apoios são fundamentais e tem apoio de diferente ordem de grandeza, mas sem o apoio que a gente tem obtido, a gente não conseguiria ter feito muita coisa. Hoje, a gente, além dos apoios que eu já citei, tem outros apoios também, como a Uber, que ajuda com a gente a desenvolver especificamente tecnologias novas para recuperar colônias degradadas, né? Foi associado àquele episódio do derramamento de óleo. E um apoio que a gente tem também, que é muito estimulante, é da Serra Pilheira, que a gente tem um quadro dentro do nosso projeto chamado Um Mar de História, que vai ser uma série de podcasts para crianças. Então, a gente vai transferir o nosso conhecimento produzido na Biofábrica de Corais, técnico, para crianças de forma lúdica, através de duas personas, que é a Mussi e a Mili, que são os dois corais que a gente trabalha mais efetivamente, e aí cada um tem uma personalidade relacionada com o seu status de conservação. É muito interessante.
Maravilha. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso boletim. Agradeço a sua participação. Tem comentários sobre o projeto, dando parabéns, falando da iniciativa. Então, realmente é um projeto muito bacana. E aí, logo para a gente encerrar, fica aí a questão da expectativa para os próximos anos, pela recuperação dos corais. O que você nos diz sobre isso? Eu reitero o que eu falei no meio da nossa conversa. A gente está num ponto, na minha opinião, de inflexão e que alguns paradigmas devem ser rompidos. A gente precisa dar escala às nossas ações, ao mesmo tempo elas precisam ter sustentabilidade e ter um aval científico forte. Então está no momento de se trabalhar em rede e pensar na demanda de todos. A população ela tem que receber conhecimento, ela tem que entender a importância dos recifes de corais. Ao mesmo tempo, quem vive desses ambientes ou das suas proximidades tem que ter algum benefício direto, tem que perceber que ele recuperando o ambiente recifal faz bem para ele, ele vai conseguir continuar se alimentando, pagando as suas contas e vivendo bem, que é o que todo mundo quer, ter bem-estar, né? E a gente fala dessas mudanças climáticas todas e isso reflete no nosso bem-estar, a gente conseguir continuar sobrevivendo. É isso, o que a gente quer, né? Esse equilíbrio, né? Entre a vida humana, né? E todo mundo aí no planeta vivendo em harmonia. A gente só agradece, é só gratidão pela sua participação, com tantas informações e desse projeto tão bacana aí de Pernambuco. Muito, muito obrigado. Em meu nome, em nome de toda a equipe Biofábrica de Corais. É isso, até a próxima.